Olá pessoal, professor Jarbas aqui. Desculpa eu ter me afastado por tanto tempo, mas eu acabei me mudando e eu demorei um certo tempo para conseguir uma nova estrutura para ter uma oficina e um estúdio para produzir os vídeos, ok? O lado positivo disso é que nessa minha nova mudança, nessa minha nova vida, eu acabei adquirindo uma impressora 3D. Então, muito dos modelos, das maquetes que eu vou produzir para as nossas aulas, eu vou usar uma impressora 3D. O que facilita a alguém replicar. Se alguém tiver acesso a uma impressora 3D, eu terei os arquivos, vai facilitar para replicar esses experimentos. E agora, para começar, meu último projeto foi o que está aqui na nossa frente, e eu acabei construindo esse sistema solar mecanizado, esse planetário, também chamado de O'Reilly, por causa do Duque de O'Reilly, na Irlanda, que encomendou um desses para 2 relojoeiros. Foi meu primeiro experimento com a impressora 3D. Eu calculei todas as engrenagens, de acordo com os anos de cada planeta, os períodos de cada planeta. Desenhei em 3D, mandei imprimir, e aí eu montei esse sistema, que tem um total de 28 engrenagens. E para todos os planetas rodarem concentricamente, eu usei como eixos uma antena. Então eu desmontei uma antena e os eixos funcionam um ao redor do outro, bem interessante. Tá bom? Qual é a função dessa maquete? Muita gente questiona quando se faz modelos do sistema solar, por que tal peça ou tal planeta não está em proporção? E a razão é a seguinte: quando você constrói um modelo do sistema solar, você tem 3 grandezas para levar em consideração, que é o tamanho dos planetas, a distância entre os planetas e o período, ou seja, o ano de cada planeta. Aí você enfrenta uma realidade. É impossível colocar numa maquete, a não ser que você tenha muito espaço, esses 3 fatores juntos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho uma Terra, que é um planeta Terra, que tem um pouquinho menos que 12 milímetros. Se eu fosse criar um Sol proporcional, na proporção real a essa Terra, esse Sol teria que ter 1,30 m de diâmetro. E não só isso. Se eu quisesse fazer o Sol estar a uma distância proporcional da Terra, para uma Terra desse tamanho, eu teria que ter um Sol de aproximadamente 1,30 m a 140 e tantos metros de distância. Então, fica inviável colocar uma maquete dentro de uma sala normal para fazer o vídeo. Se fosse o contrário, eu fizesse o Sol desse tamanho, a minha Terra ia ser milimétrica, ia ser micrométrica, ia ficar invisível. Então, quando a gente faz um modelo do sistema solar, você vê qual é a sua prioridade, o que você quer mostrar. No meu caso, esse sistema solar tem a única opção de mostrar os períodos, os anos de cada planeta, tá bom? Então, ele não existe um respeito em relação às distâncias, que seria inviável, e não existe um respeito em relação aos diâmetros. Existe uma hierarquia. Eu coloquei os planetas menores menores e os maiores maiores, mas não proporcional. Aqui está Júpiter, o maior planeta, mas ele seria muitas vezes maior que a Terra. E aqui Mercúrio, que você não vê ainda, mas vai ver daqui a pouco, é o menorzinho de todos. Ok? Então essa é a ideia dessa maquete. Então eu vou apagar a luz e a gente vai dar uma conversadinha sobre esses planetas aqui. Então vamos lá. Coloquei um fundo preto na mesa para melhorar minha visualização. Esse primeiro cara aqui, o mais rápido, esse é Mercúrio, o menor planeta do sistema solar e também o mais próximo. Um ano de Mercúrio, ou seja, um período de Mercúrio, tem 88 dias. Logo depois de Mercúrio, nós vamos ter quem? Esse é Vênus. Vênus leva 225 dias para percorrer ao redor do Sol. Então, Mercúrio, Vênus, e logo em seguida nós temos a Terra. Nós sabemos, a Terra leva 365 dias para fazer uma volta completa ao redor do Sol. E depois da Terra, temos Marte. Marte leva quase 2 anos terrestres para fazer
um período completo ao redor do Sol. Então, cada 2 anos que eu tiver na Terra, eu vou ter um ano em Marte, um ano marciano. Esses são os nossos 4 planetas rochosos mais próximos ao Sol. Depois nós temos os gigantes. Vamos lá. Eu tenho aqui Júpiter. Júpiter leva quase 12 anos para fazer uma volta ao redor do Sol. E depois de Júpiter, eu venho para Saturno. Saturno leva 30 anos para um período ao redor do Sol. Mas não é o mais longo. Depois de Saturno, eu ainda tenho Urano. Urano com 84 anos para um período ao redor do Sol. E depois de Urano, o último é Netuno. Netuno com apenas 165 anos. Então é isso. Esses são os planetas. Esses aqui dificilmente você vê o movimento. Então eu vou segurar alguns minutos e acelerar para nós percebermos a relação de movimentos. Bem, pessoal, é isso. Meu próximo passo, eu pretendo explicar um pouquinho mais, num tutorial, como que isso foi construído. Se alguém tiver interessado em construir em casa, tiver acesso a uma 3D, eu no futuro vou transformar essa base, que agora é de madeira, em um projeto 3D também. Então, eu vou dar algumas dicas sobre a construção desse planetário, ok? Brigadão e até a próxima!